Dessa vez nós vamos falar sobre cadastro e a gestão da escola bíblica dominical. Muitas igrejas trabalham aí com a EBD, normalmente nos domingos pela manhã, embora algumas igrejas trabalhem com outras datas, mas isso não interfere em nada no sistema, é totalmente configurado. A primeira coisa que a gente vai fazer é o acesso. Vou acessar aqui o painel administrativo, tanto pelo computador e também vou acessar pelo celular, porque aí vocês vão conseguir, tanto no celular quanto no computador. Eu posso usar pelo celular, abrindo aqui a área administrativa, mas no momento eu vou estar utilizando a área administrativa diretamente pelo PC, mesmo porque eu entendo que é mais interessante, mais fácil. E nós vamos deixar o celular apenas para fazer as chamadas. Eu consigo também fazer as configurações por aqui, somente clicando em área administrativa, mas eu vou fazer pelo computador, que eu julgo ser muito mais fácil, tá bom? Então, eu abri aqui o perfil, né? Aqui já tem o painel de decisão da igreja. Vamos direto para a EBD. Aliás, eu preciso de te informar que para qualquer alteração que a gente fazer aqui em EBD, é necessário que se tenha pessoas cadastradas aqui na secretaria. Temos algumas pessoas aqui de exemplo, tá? Telefones e dados fictícios. Tem Ana Placeholder, Beltrana, enfim, você vai ver aqui várias pessoas. Elas realmente precisam estar cadastradas para que a gente consiga prosseguir. A primeira coisa que eu posso fazer é vir aqui em professores, por exemplo, tá? Vou vir aqui na opção de professores, vou sair da secretaria, vou ir lá para a EBD, vou procurar a opção professores e vou escolher. Eu venho aqui, ó, escolho um professor, uma pessoa para ser o professor. Escolho aqui a classe que ele vai lecionar, primários, adultos. Poderia ter outras classes aqui, vou mostrar para vocês por que as outras não apareceram. E ele já vai aparecer do lado de cá. Então, esses são os professores que eu estou cadastrando exclusivamente para a igreja sede, tá? Poderia ser para a congregação, e para o terceiro trimestre, que é o trimestre ativo. Onde que eu defino se o trimestre terceiro, segundo ou primeiro é o ativo ou não? Eu venho aqui do lado, tá? No menu EBD, e trimestre. Então eu cadastro o trimestre. Nesse caso, nós estamos aqui na data 25/8 da gravação desse vídeo. Eu já, obviamente, coloquei aqui, cadastrei o terceiro trimestre. Eu poderia muito bem vir aqui, clicar em novo trimestre e cadastrar um novo trimestre. Tá? Eu ia escolher, olha, para qual local, né, que eu estou cadastrando esse trimestre. Para sede, qual ano que é primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre, qual que é a data do primeiro domingo. Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu selecionando aqui o primeiro domingo do trimestre, ele vai gerar automaticamente para mim todas as datas das próximas lições. Tá bom? Então, é aqui que a gente define quais domingos e quais professores vão estar ativos em cada trimestre. A outra coisa que eu vou fazer é cadastrar os alunos também. Não faz sentido ter uma classe sem alunos, tá bom? Eu escolho a classe, primários, de 7 a 8 anos, e aqui tem adultos. Vou marcando o nome, vamos supor, olha, essa pessoa aqui, olha, 42 anos, o fulano de tal. Eu marco essa pessoa, volto aqui, ó, eu falo que essa pessoa aqui é um adulto, é um aluno, tá? E eu vou confirmar a matrícula dele e ele já vai aparecer aqui, fulano de tal. Veja que fulano de tal ainda não está na nossa lista. Eu tenho aqui alguns cadastrados já adultos e tenho cadastrado aqui alguns primários. Veja que o primário tem 11 anos, 10 anos, 8 anos, ok? Nesse caso, eu vou adicionar o fulano de tal na classe de adultos. Vou clicar em confirmar matrícula e veja, matrícula realizada com sucesso. E logo nós temos essa pessoa já, fulano de tal, deixa eu achar aqui, já cadastrado na classe de adultos, ok? Bom, dito isso, eu posso vir aqui para a classe, tá? E falar quais classes que estão ativas nesse trimestre. Por que que nós usamos essa opção de classe ativa? Tem igrejas que são pequenas, por exemplo, uma igreja com 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, vamos supor aí que 25 são adultos, tá? Aí uns 5 jovens, umas 10 crianças, enfim, número pequeno. Então, há igrejas que não conseguem seguir aquela premissa que muitas igrejas usam, né, da CPAD e Betel, que é de 0 a 2 anos berçário, 3 a 4 anos maternal, 5 a 6 anos jardim de infância. Então tem igreja que não tem condição de ter todas essas classes e ela acaba pegando, por exemplo, essas 5 ou 4 primeiras aqui e colocando tudo, fazendo uma classe só com elas. Então, tanto o maternal, jardim de infância e primário, vai ficar tudo dentro de primário. Isso é só um exemplo hipotético. Caso vocês não usem aí as revistas da Betel e nem da CPAD, você pode criar a sua própria classe, tá? Pode dar o nome que você quiser. Aqui nós chamamos de berçário, maternal, jardim de infância, porque já é um padrão que muitas igrejas usam aí por causa já das revistas. Mas isso aqui fica a critério de vocês, é só vir aqui, criar uma nova classe e escolher a classe que você deseja, sem nenhum tipo de problema, ok? Bom, então nesse caso específico, nós pegamos berçário, tá? Eu venho aqui em editar e falo se ela está ativa ou inativa. Tá? Se eu clicar aqui, ó, esse botãozinho ativa, ela vai aparecer nas lições lá. Se eu deixar inativa, ela não vai aparecer, obviamente. Então eu fiz um teste aqui como se a igreja em questão tivesse apenas duas classes. A de primário, que junta vários alunos ali, e
eu teria também a classe de adultos, beleza? Então, se eu quisesse aqui colocar, por exemplo, para um outro trimestre, né, ou para congregação, eu poderia simplesmente selecionar e apareceria aqui aquelas que eu coloquei. Então, aqui eu crio as classes e coloco se ela está ativa ou inativa nesse trimestre aqui para essa igreja ou congregação. Então, nós já vimos como que cadastramos os alunos, como que cadastramos os professores, como que cadastramos as classes, tá? E agora, nós queremos dar uma olhada aqui na opção de trimestre novamente. Tá? Quando eu venho aqui em trimestre, eu já falei lá que esse trimestre é o trimestre ativo, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu venho aqui, escolho qual que é a unidade, né? Se é uma das congregações. Lembrando que eu posso ter 10, 20, 30, ou seja, congregações infinitas aqui. Posso ter que colocar um nome, o tema central do trimestre. Todas as revistas, normalmente, elas têm um tema para cada trimestre. Eu marquei aqui que esse trimestre é o trimestre ativo, ok? E veja que berçário, maternal, jardim de infância, está tudo bloqueado. Eu não consigo fazer absolutamente nada, porque lá na opção de classe eu informei que aquela classe não está ativa. Somente por isso. Tá bom? Então, vou deixar desmarcado. E é isso. Veja bem, na classe primários ativa, eu posso colocar o tema da revista deles, porque cada classe normalmente tem um tema, e um subtema. O tema normalmente é aquele da capa da revista, e o subtema são os assuntos de cada domingo. Eu falo que se é aluno, professor, né? E o preço da revista, caso eu queira vender essa revista ou ativar os pedidos de revista aí direto pelo aplicativo. Mas esse é um outro detalhe que nós vamos falar em outro vídeo. Então tá, então nós temos duas classes ativas aqui. Eu, aqui no início, eu informei a data do primeiro domingo desse trimestre. Cliquei aqui no calendário e coloquei que era dia 5. Então, ele gera um período aqui para mim. Ó. Então, do dia 5/7 a 27/9 será esse trimestre. Então, quando eu clico em salvar trimestre, ele gera para mim todas as datas que terá revista, né? Que terá lição, que terá aulinha lá na escola dominical. Então, repara que vai ser 13, né? Normalmente, as lições da Betel e CPAD, um trimestre aí são 13 lições. Um, dois, né? Veja aqui, domingo 1, domingo 2, até o domingo 13. Bom, dado isso, eu já tenho aqui todas as datas geradas, todos os domingos gerados. E depois eu vou fazer o seguinte: eu preciso te informar qual professor vai lecionar em cada um desses domingos para cada classe. Tá? Eu preciso criar uma escala. Se eu tenho só um professor, não justifica eu ter escala, né? O professor vai dar aula em todas e pronto. Mas tem igrejas que têm aí dezenas de professores, então ela vai fazer uma escala. Então, ó, na lição 1, tá bom? Veja bem, nós estamos na classe de primários. Na lição 1, quem vai ser o professor? Quem vai ser o professor auxiliar, que seria o professor 2? A gente vem aqui e escolhe quem será o professor nessa lição. E assim a gente vai fazendo para todas as lições. E agora, vemos aqui para as adultos. Se nós tivéssemos habilitado as outras classes, elas iam aparecer todas aqui na ordem também. Na classe de crianças, normalmente tem duas pessoas, né? Normalmente um fica ajudando ali e tal, e tem um professor auxiliar. Na classe de adultos não é tão comum, mas caso na sua igreja tenha, é só vir aqui e colocar qual que seria o professor auxiliar de cada uma dessas lições. Então, o que acontece? Quando eu clico aqui para salvar, ele gera para a gente um compromisso. Lá na aba de compromisso, como vocês podem ter visto aí nos módulos anteriores, veja bem, no dia 13/9, por exemplo, na lição 11, o João, ele recebeu uma notificação lá no seu aplicativo, no card de compromisso, e ele já vai conseguir olhar e verificar, olha, dia 13/9 eu tenho um compromisso, já vai aparecer lá no celular dele, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui no celular, vamos acessar aqui pelo celular, dá uma olhada aí à tua esquerda. Veja bem, eu tenho meus dados, minha EBD, minhas contribuições, e aqui, do lado de meus dados, eu tenho compromissos. Então, eu estou logado aqui, veja bem, com o João Exemplo. Vamos ver se o João Exemplo tem aula. No dia 13 ele tem uma aula, no dia 23/8 ele tem também, tá? Veja bem, aqui no dia 5/7 ele tinha um compromisso. Eu vou clicar aqui em compromissos e veja bem os compromissos dele. Lecionar EBD de adultos, dia 5/7. Percebe? Mais outra aqui, ó, lecionar EBD de adultos, dia 19/7. Então, perceba que essa é uma forma do professor não esquecer também dos seus compromissos. Ele vem aqui na aba compromisso e vê, puxa vida, o que eu tenho que fazer na igreja? Então, nessa aba compromisso, vai aparecer as lições que ele tem que dar, se algum grupo marcar ele num grupo de ensaio, ministério de louvor, ou se ele pegou um instrumento emprestado lá na igreja e marcou a data de devolver, vai aparecer aqui também, tá? Então, assim, essa aba de compromissos ela é muito boa nesse sentido também. Não só isso, eu tenho também uma opção de vir aqui nesse botão acima, imprimir escala. Então você tem aqui no formato de PDF, tá? Uma escala já para colocar lá no grupo, né, dos professores lá da igreja. E aí tem uma escala com a data que cada um vai lecionar lá no primário, lá nos adultos. Voltando a dizer, se tivesse todas as classes aqui, ia aparecer todos aqui também, tá? Então, olha, além dele ter lá na opção de compromissos já o dia que ele vai ter que lecionar, né? Ele também tem aqui a escala que você pode dar um print e colar isso aqui lá na página, né? Ou
no WhatsApp, no grupo de professores, e também pode colocar o arquivo PDF, assim como desejar. Então, pessoal, esse é o módulo de Escola Bíblica Dominical e é a parte administrativa. Bom, mas e agora para um professor fazer a chamada? Lógico, ele pode fazer a chamada por aqui sem nenhum problema, mas não é o ideal. O ideal é ele pegar um celular e passar na classe com o celular, ao invés de usar aqueles relatórios, né, aquele diário manual que a gente vai lá na gráfica e compra, né, para colocar e escrever manualmente lá o nome de cada aluno, o nome dos visitantes. Ele pode simplesmente vir aqui na opção diário e escolher a classe. Apareceu as duas, que é as duas ativas. Ele clica na classe, por exemplo, classe primário, e vai colocar presença para o Joãozinho. Veja que já foi salvo automaticamente. Colocar uma presença para o Juan. Digamos que a Luana faltou. Não coloca presença para ela. A Mariazinha veio e o Petrino também faltou. Então, aqui ele vai ter 3 presentes. Já vai mostrar aqui 3 presentes. E aí ele pode colocar a quantidade de bíblias. Tá? Teve 2 bíblias hoje, teve 3 revistas. Teve 10 revistas, né? Vamos colocar que teve 10 revistas aqui. E visitante, teve só 2 visitantes. Nessa classe, tá, de primários, do terceiro trimestre, eles são 8. Teve essa quantidade. Quanto de oferta que teve nessa classe? Digamos que teve, sei lá, R$3, né? Uma classe de criança, teve pouca oferta, teve lá R$3 de oferta, e aí ele já salva isso automaticamente. Tá vendo? Você vai ver o botão lá em cima, tá? Vou mudar aqui para 4, só para você observar novamente aqui onde está escrito online. Você vai ver que já vai salvar automaticamente. Vou mudar aqui para R$4, para vocês perceberem isso. Veja bem, salvando. Pronto. Essa opção encerrar aula, ela só serve para o secretário da escola dominical ou superintendente, depois que passa, que ele já entendeu que o relatório está todo correto. Por quê? Quando clica em encerrar a aula, isso significa que não pode mais ser editado. Não vai permitir mais mudar a quantidade de bíblias, mudar quem é que estava presente ou ausente, não vai permitir mais mexer em nada, nem em revistas, nem em visitante, nem na quantidade de oferta. Beleza? Mas o ideal é a gente fazer essa chamada pelo celular. Então, nesse caso, eu vou desmarcar aqui essas presenças, tá? Vou fazer de conta que a gente não colocou nada ainda, vou zerar aqui. E vou zerar aqui as ofertas também, para que a gente faça essa chamada pelo celular, para vocês verem como que é muito fácil, ok? Então, eu vou voltar aqui, tá? E vou deixar uma tela qualquer aberta aqui, em relatórios, por exemplo. Depois a gente fala desses relatórios. Voltando aqui para o celular, veja que vou sair dos meus compromissos, tá? Observe aí agora à esquerda do teu aparelho, e eu vou clicar em abrir área administrativa. Bom, essa aqui é uma área administrativa. Essa pessoa, por exemplo, ela tem acesso a vários recursos, mas se ela fosse um superintendente de escola dominical e não tivesse outro cargo na igreja, esses botões, essas opções aqui seriam bem reduzidas, e ela ia simplesmente clicar em EBD. Clicando em EBD, repare que já apareceu ali na tela o trimestre ativo, tá? Ela poderia escolher aqui outro trimestre, caso não fosse esse terceiro trimestre ativo, e ele vai fazer a chamada da sede ou da congregação, nesse caso da sede, e aí primeiro ele vai passar lá na classe de primários para fazer a chamada. Quando ele clica, tá, lá na classe primária, já vai aparecer a fotinha de cada um dos alunos aqui. Então, olha, eu vou ter que marcar uma presença para o Joãozinho, para o Juan, para a Luana e para o Petrino. Veja que o Petrino é o único que tem foto. É interessante colocar a foto, porque aí a pessoa que está fazendo a chamada não precisa nem de decorar quem é quem, né? Só pela fotinha do aluno ele já vai ver. Como que faz para colocar a foto para esse aluno? Eu volto cá na versão do computador, na versão web, eu clico em pessoas, e vou colocar aqui uma foto para o Joãozinho aqui, por exemplo. Eu tenho aqui o Joãozinho, vou clicar nele, eu clico aqui nessa área que está só o JS, pegar um avatar qualquer para o Joãozinho aqui, e esse aqui agora é o Joãozinho. Repare que ele já tem uma fotinha, tá bom? Se eu atualizar a tela aqui agora, você vai ver que o Joãozinho, vou voltar aqui no celular, né? Repare que o Joãozinho já ficou com uma fotinha ali atualizada, certo? Então, o Joãozinho já tem foto. Então, é muito fácil, muito simples. Vou colocar aqui também uma fotinha para a Luana, só para exemplificar, mas você provavelmente já entendeu. Vou vir aqui de novo pelo computador. Tem como fazer isso pelo celular? Tem, mas a tela para o celular, como é muita informação no cadastro de pessoas, a gente prefere fazer isso diretamente no computador, porque é um trabalho que você vai fazer uma vez e vai ficar aí o trimestre inteiro sem precisar de mexer de novo, tá? E a foto da pessoa você vai atualizando de acordo que ela vai crescendo, vai ficando adulta aí, a fotinha de criança, quando ela tiver lá seus 20 anos, já não fica mais legal. Aí você vai vir aqui trocar a foto do Joãozinho. Vou pegar, por exemplo, aqui a Luana e vou colocar uma fotinha aqui também para a Luana. Vou mudar aqui. Repare que aqui agora a Luana já tem uma fotinha e basta eu atualizar a tela do celular, que a Luana também vai ter um avatarzinho também. Tá? Só atualizar aqui. Repare que a Luana já ficou com a fotinha. E assim fica muito mais fácil eu colocar a presença ou ausência para esta pessoa aqui, para este aluno. Da mesma forma, lá da versão desktop, repare que eu estou mexendo à sua esquerda aí, eu vou colocar aqui, teve 4 bíblias, na verdade são 4 alunos, teve 4 bíblias, vamos colocar aqui que teve 3 revistas, teve um visitante,
e R$ 4 de oferta. Vamos deixar assim. Outra coisa, repare que isso aqui já está salvo, mas esse visitante, como que eu faço para eu identificar? Digamos que esse visitante é recorrente, ele não está matriculado ainda, mas tem feito 1, 2, 3 visitas, e eu quero identificá-lo. Basta eu clicar aqui em cima da palavra visitante, tá? E aí eu consigo identificar esse visitante. Eu venho aqui, coloco o nome do visitante. Vou colocar aqui, criar um nome qualquer aqui, visitante teste, tá? O CPF aqui é opcional, ok? E eu vou clicar aqui em salvar visitante. Então eu já tenho aqui dados desse visitante e essa informação vai lá para a nossa secretaria da EBD depois para a gente ter um controle, né, de quantas vezes essa pessoa visitou, fazer um convite para ela, fazer uma visita, etc. Mas por hora, sobre o menu EBD e o cadastro de escola dominical, é isso aí. Lembrando que é um módulo extremamente completo, como você pode ver, ele tem cadastro de tudo que a escola dominical precisa, tá? Então, uma outra coisa que ainda tem aqui é deixa aqui para a gente ver. Nós temos aqui livraria, tá? Essa livraria eu cadastro aqui todas as revistas dos jovens, dos adultos, tá? Eu vou colocar um aqui de exemplo para vocês verem. Vou colocar aqui um nome hipotético, tá? Revista, um nome qualquer aqui, só para vocês entenderem como que funciona essa parte. Revista adulto. E vamos colocar um código aqui, rev-adu, só para você pode escolher o formato de código que você quer usar aí na sua igreja. Eu vou colocar aqui que é categoria revista, uma revista de alunos, tamanho você pode colocar, é opcional, e vou falar que essa revista custa R$ 10, tá? Na descrição não é obrigatório, e vou clicar aqui em salvar material. Então veja que eu cadastrei uma revista de adulto, tá? E o modelo dela é aluno. Agora eu vou cadastrar aqui uma revista de adulto também, só que essa aqui vai ser professor. Bom, eu posso colocar um código qualquer, eu não quero agora, vou falar que é revista, eu preciso de falar que é revista, e agora é do tipo professor, e vou colocar que é de professor, custa R$ 15. Tá, isso é um valor hipotético, vou clicar em salvar. Então veja que eu tenho duas revistas de adulto aqui, posso até editar, para ficar fácil, e colocar adulto, aqui vou dar um traço, colocar aluno. Na hora que você for escolher lá, fica mais interessante, fica mais fácil de você identificar. Então, revista adulta, as duas aqui são adulto, porém, um é aluno, que custa R$ 10, e uma é revista de professor, que custa R$ 15. Eu posso também colocar aqui uma revista Então, vou clicar em salvar. E está aqui as 4 revistas cadastradas. Voltando lá para o aplicativo, deixa eu sair dessa tela aqui de cadastro de frequência. Lá no início, todas as pessoas que fazem parte da igreja, voltei aqui para o portal do membro, e veja o seguinte, eu tenho um botão aqui chamado adquirir revista. Veja que ele está azul. Por que ele está azul? Porque está dentro do prazo de fazer o pedido de revista. Nesse caso aqui, a igreja definiu que o prazo é do dia 1/8 a 31/8. Fora essa data, esse ícone aqui que está azul, esse botão azul, ele vai ficar na cor cinza e vai ficar bloqueado. Quando a pessoa clicar em adquirir revista, vai aparecer todas as revistas cadastradas lá na opção de livraria. Então, todas as revistas aqui já estão disponíveis para que ele possa adicionar e colocar lá no seu carrinho, ok? Então, veja bem, revista primária. Vamos supor que essa pessoa aqui, que está logada, ela tenha um filho lá no primário e ela quer colocar uma revista para esse menino, uma revista para ele de professor, que no caso dele ele é professor, e no caso aqui de primário aluno, vou colocar 0, que ele já é professor de adulto, né? Então vamos colocar aqui na primário aluno, vamos supor que ele tem um filho lá, e aí ele já vai e coloca os valores aqui, ó. Então ele pediu 2 revistas. Ah, não, ele vai pedir um para a esposa também, né? Revista adulto aluno. Colocar um, repare que já somou aqui R$ 35, ele pode salvar esse pedido. Então, olha, essa pessoa já pediu, e aqui embaixo tem assim, como eu vou pagar? Em dinheiro Pix, certo? Ele vai falar assim, ah, não, é em Pix. Na hora que ele clicar em Pix, já vai aparecer aqui o Pix, tá? Que a igreja informou lá em configurações, tá lá no botão de configurações da igreja, aqui na guia EBD, tem o nome do recebedor. Por quê? Porque talvez está no nome da igreja. Talvez a igreja tenha uma conta separada só para revista da escola dominical, e aqui ela vai ter a chave Pix. Ah, não, por enquanto a igreja não tem essa conta, e está o superintendente ou o secretário que recebe esses Pix. Então coloca aqui o nome dele e o número da chave, seja preferência, uma chave aleatória, né? E o WhatsApp dele para que ele possa receber aí o recibo quando alguém fizer aí o Pix. Tá? Então, quando ele colocar aqui Pix, ele vai colocar aqui, olha, anexar o comprovante. Ele já salvou lá no celular, vai clicar em anexar comprovante e vai escolher aí se é foto, se ele quer tirar uma foto do comprovante, ou se vai já tá, né, uma foto já do comprovante salva lá no seu celular. É somente ele clicar ali e aí ele vai informar o pagamento. Onde que a administração vai ver isso?
tá? Ela vai ver isso aqui na EBD mesmo. Vai ter aqui relatórios, caixas, lançamento EBD, tá vendo? Então vai estar aqui, ó, pedidos de revista. Se você reparar, essa pessoa que acabou de fazer um pedido de R$ 35, veja aqui, pediu 3 revistas e aqui, né, tem o valor que ele deve pagar. Tá? Quando ele pagar, que você já confirmou ali o recibo, você vem aqui, clica em receber e tá tudo certo. Tá? Caso mais alguém peça essas revistas, essa lista aqui ela vai crescendo, identificando quem pagou. Ó, por enquanto, quem pagou, né, ou quem fez o pedido, pelo menos até agora, foi o João Exemplo. Né? 3 revistas e tal. Beleza? Então, é isso. E aqui a gente tem um controle de quem comprou revista, de quem pagou. Na hora que você for fazer o pedido lá, é só imprimir o relatório, né, de quantas revistas você quer de cada classe e prontinho, está resolvido aí o problema. Não podemos deixar de falar também que, da mesma forma que a gente tinha aqueles livrinhos, né, de relatórios, que tem lá as chamadas, que tem as frequências de cada um, temos lá a quantidade de bíblias, revistas, ou seja, aqueles relatórios, nós temos aqui também, na opção EBD, relatórios, você consegue ter essa visão. Então, veja bem, você escolhe se é alguma sede ou congregação, a classe, nesse caso aqui, nós estamos usando a classe primária como exemplo, o ano, e qual trimestre que você quer o relatório. Você quer do ano inteiro, você quer do determinado trimestre. Eu quero do terceiro trimestre, e eu quero agora vir aqui na opção de filtrar, ele vai gerar para mim as matrículas de cada aluno, vai falar para mim, nesse trimestre, o que teve de ausente, presente, visitantes, de bíblias, ofertas, revistas, enfim, o mesmo que a gente tinha lá no papel, naquela revistinha, tá bom? Então você consegue aqui clicar para imprimir, né, um PDF para você guardar, né? Vai que por alguma razão você queira deixar isso registrado ou guardado lá no seu arquivo. Então, deixa eu dar um zoom aqui que você vai ver que ele tem um relatório do trimestre para você guardar e arquivar e ter uma visão geral aí de cada um dos meses, tá bom? Então nós temos aqui as frequências já de cada lição que foi marcada lá. Obviamente que se tiver alguma lição que o secretário ou a pessoa responsável pela chamada não marcou, ela não vai aparecer aqui para não ficar aparecendo dados vazios, tá bom? Então aqui vai aparecer só aquelas aonde foi marcado mesmo. Nós temos uma outra visão também. Eu posso clicar aqui, olha, eu quero a visão do ano inteiro. Ao invés de mostrar só esse trimestre, no caso foi julho, agosto, setembro, posso mostrar o ano inteiro também. Clico em filtrar e aí ele vai me mostrar durante um ano um relatório bem bacana, com visão bem holística. E aí, repare que é muito melhor do que você ter que ficar pegando de cada uma das classes lá, aquele livrinho e passando um por um para o relatório geral. Aqui você tem tudo na mão com facilidade, inclusive ofertas, quantidade de revistas, visitantes. Obviamente que aqui está zerado, porque é uma igreja exemplo, tem poucos dados aqui cadastrados ainda. E você tem a opção de vir em PDF anual, clicar para imprimir esse relatório, caso você queira arquivar, guardar esse relatório aí para ter uma visão geral aí de como está o andamento da escola dominical na sua igreja. Tá? Para imprimir, é só clicar aqui no ícone da impressora, escolher a sua impressora aí e mandar imprimir, e você já tem um relatório prontinho para impressão. Ainda aqui no EBD, nós temos que é o lançamento manual da EBD. Caixa geral da escola dominical é um caixa único, tá? Não é separado por classe, mas você pode vir aqui e falar, olha, teve uma oferta que não foi na hora da escola dominical. Alguém voluntariamente, um dia depois da escola bíblica, chegou e falou, olha, eu quero dar uma oferta para a escola dominical. Vocês comprar um lanche aí para as crianças ou para ajudar nas revistas, você vem aqui, faz um lançamento, tá, manual aí desse valor que entrou ou que saiu. Tá vendo? Lançamento EBD é um caixa exclusivo para a escola bíblica dominical. Você coloca a data dessa entrada e coloca uma descrição aqui. Pode colocar aqui, por exemplo, oferta voluntária, o irmão fulano de tal. Ah, você pode pôr essa descrição se você quiser. Você vem aqui, pode escolher a classe para ficar identificada somente aqui no sistema, mas lá o caixa vai ser um caixa único. Coloca a categoria. Essa ajuda é uma ajuda voluntária, é uma ajuda exclusiva para a compra de revistas, né? Vai que alguém adotou uma criança aí para ajudá-la na escola dominical, ou para compra de material didático, apoio da tesouraria. Tem esse apoio da tesouraria, muitas igrejas usam na situação em que as ofertas arrecadadas durante o trimestre não foram suficientes para pagar aquelas revistas. Eu não sei se acontece aí na tua igreja, mas as classes de crianças, né, de 10 anos para baixo, normalmente acontece muito dos pais não serem da igreja. Então a igreja arca, né, com as revistas para essas crianças, para não deixá-las sem acompanhamento. Então, a igreja usa a oferta da própria escola dominical para custear essas revistas. Então, nesse caso, que essa oferta arrecadada no trimestre não teve como pagar essas revistas para as crianças, aí a gente coloca aqui uma entrada, que é um apoio da tesouraria da igreja mesmo, que vai fazer uma transferência para o caixa da escola bíblica dominical para ajudar a pagar esse valor. E aí a gente clica aqui, deixa eu colocar um valor. A igreja teve que ajudar, por exemplo, com R$ 100 para ajudar a pagar essas revistas. Isso é só um exemplo hipotético, tá? Ou a igreja deu um valor lá para a EBD, para comprar lanche ou material didático, seja ele qual for. Então, vou colocar qualquer coisa aqui e vou clicar em salvar o lançamento. Eu preciso de colocar uma descrição também. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui e vou salvar para que a gente tenha uma entrada aqui no caixa da EDB. Veja que
eu tenho já essa entrada que foi um apoio aqui da tesouraria, tá bom? Então já tem aqui o resumo do caixa, né, da EBD, o saldo, R$ 100 que entrou aqui nesse terceiro trimestre. Por que os outros lá não apareceram? Porque a gente ainda não fechou aquela escola dominical, ela ainda pode ser alterada. Então, se a gente for lá e fechar, aquele valor das ofertas vai aparecer aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui que dá pra gente ver. No final das contas, eu tenho a compra do trimestre, nós já passamos também. Tá? Nesse trimestre aqui, eu tenho livraria e tenho pedidos. Então, eu tenho aqui as revistas que nós fizemos lá e tenho um resumo ao fornecedor, tá? Que é por exemplo, tem igrejas que, por exemplo, mandam isso daqui para a gráfica, ou então quando a igreja tem muitas congregações, ela concentra essa compra, por exemplo, toda na sede, né? E aí cada congregação faz o seu pedido e manda aí o resumo para a sede da igreja e eles têm todo esse controle para fazer o pedido, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui, que a gente deixou passar, é o fechamento aqui da EBD, tá bom? Fechamento financeiro, é o cálculo da diferença para cobrir a compra das revistas. Eu já fiz um pedido aqui com o fornecedor, quando eu cliquei em salvar, e aí, quando eu for pagar esse fornecedor, ou enviar o dinheiro aí para a sede, né, para fazer esse pagamento, eu posso vir aqui colocar a data que a gente quitou com o nosso fornecedor, ou com a pessoa responsável lá da sede, para a gente mostrar que já está pago ali aquelas revistas. Então, se eu voltar aqui no fechamento, eu vou ter que o valor total do fornecedor, R$ 35. O valor recebido dos membros, eu não dei baixa ainda, lá naquele membro que comprou, mas deveria já estar aqui. Tá? A diferença para cobrir. Por quê? Porque como eu não coloquei o valor que os membros já pagaram, então a igreja, teoricamente, não vai ficar devendo o fornecedor. Ela talvez vai continuar cobrando o membro lá, porque ele não pagou ainda, e a igreja vai ter que arcar com essa diferença aqui. Ou tirar do caixa da escola dominical, se não tiver caixa, vai tirar lá do caixa da igreja. Né? Saldo disponível zero, usar o saldo da EBD, que também está zerado. Então, nesse caso, solicitar apoio da tesouraria da igreja com R$ 35, ok? E aqui tem uma ajuda, né? Que é o ciclo completo para você entender como que funciona essa área. Não vou clicar aqui em salvar, porque a gente ainda precisa de ir lá e receber desse membro, por exemplo. Vamos receber de uma vez? Se eu vim aqui, olha, nesse membro, por exemplo, os lançamentos, pedidos de revista aqui, eu quero falar que eu recebi desse membro as 3 revistas no valor de R$ 35. Então, vamos supor que a pessoa que está devendo, né, no caso aqui o João, ele está devendo R$ 35, que são referentes a R$ 10 de uma revista, 10 de outra e 15 de outra. Vamos supor que ele fala assim, ó, vou pagar R$ 10 de uma das revistas, dessa revista aqui eu vou pagar R$ 10, então a gente vai e salva. Ele pagou aquela revista, ok? Depois eu vou falar, ele já trouxe aqui para cima, eu vou falar que ele pagou essa revista aqui também de R$ 15, e aí, quando eu volto aqui no menu fechamento financeiro, nós vamos observar o seguinte, eu escolho aqui qual que é o trimestre, né? No caso o trimestre ativo é esse, eu quero esse relatório, ou esse fechamento, posso escolher se eu quero ele trimestral ou anual, nesse caso só desse trimestre mesmo, e agora, o que, que a gente vai conseguir visualizar? O valor que a gente deve para o fornecedor, neste mês aqui, R$ 35, lembrando que o valor dos membros recebidos, se você lembrar bem, nós tínhamos 3 revistas para receber, 2 no valor de R$ 10 e uma no valor de R$ 15. Uma das revistas eu recebi o valor total de R$ 10, uma das revistas de R$ 10 nós deixamos sem pagar, e a outra revista de R$ 15 nós recebemos apenas 10 e ficou 5. Então, das 3 revistas, no valor de 35, recebemos apenas R$ 20. Esses R$ 4 aqui são ofertas que teve naquela lição que a gente fez chamada, então significa que tem aqui um valor para a gente cobrir uma diferença de R$ 15, que é justamente a diferença entre os 35 menos os 20 da revista. Ou seja, nosso saldo aqui está negativo para a questão das revistas. Saldo anterior da EBD não tem, se tivesse aqui a gente ia ter essa informação. Né? Eu tenho do trimestre passado, sobrou R$ 1.000, R$ 500, R$ 300, iria estar aqui. E o saldo do período atual, eu coloquei R$ 100, como vocês bem lembram, naquela opção de lançamentos manuais aqui, a gente lançou R$ 100, que é uma ajuda da igreja para a EBD, então ficou R$ 100 mais os R$ 4 da oferta. Então nós temos um saldo disponível de R$ 104 e a gente precisa de fazer uma saída aí, nós vamos usar esse saldo mesmo da EBD, que tem R$ 104, nós vamos tirar 15. Nesse caso, não precisamos solicitar nenhum valor para a igreja, porque ela já nos ofertou com esse valor aqui de R$ 100. Então, dessa forma, nós temos aqui o fechamento financeiro desse trimestre que está selecionado aqui em cima. Se a gente quiser um outro período, tá? Nesse caso anual, a gente poderia, mas como a gente ainda não tem dados suficiente lançados, não vai fazer sentido, o resultado será o mesmo. E eu posso simplesmente vir aqui e salvar esse fechamento, ok? Beleza? Qualquer dúvida é só nos chamar.